Fernando Henrique mudou a regra do jogo de financiamento de 36 vezes que tinha na época, corrigido em dólar, OF, o que fosse, mas tinha 36 vezes, tá? Para 3 vezes. 3 vezes. Então, se aqui tiver alguém daquela época, fatalmente vai concordar comigo que nos meus 33 anos de empresa foi a minha maior crise. Tá? História aqui que aconteceu, tá? Em 1994 teve eleição para presidente, tá? E quem ganhou para presidente foi o seu Carlos Henrique. Carlos Henrique era meu gerente. Fernando Henrique, oh meu Deus do céu, Fernando Henrique ganhou para presidente, tá? E ele entrou em 95. Dia 1º de janeiro de 95, sabe aquele dia que o Lula lá fez os decretos, sei o quê, o Fernando Henrique fez também. E ele, entre os decretos dele, tá? Ó, em dezembro, eu vendi 50 carros. Em janeiro, o Fernando Henrique mudou a regra do jogo de financiamento de 36 vezes que tinha na época, corrigido em dólar, OF, o que fosse, mas tinha 36 vezes, tá? Para 3 vezes. 3 vezes. Então, se aqui tiver alguém daquela época, fatalmente vai concordar comigo que nos meus 33 anos de empresa foi a minha maior crise. Tá? O que aconteceu? Em janeiro, eu vendi um carro. Por que eu vendi um carro? Porque eu sempre fui muito arrojado, eu não guardava dinheiro, eu comprava carro, eu não tinha dinheiro. Loja de carro, éramos considerados picareta, nós não tínhamos nem R$1 de crédito no banco, só pagava o cheque se tinha fundo, se não tinha fundo não pagava. Tá? Então eu vendi um carro para poder pagar, aqui eu já tinha na minha dúzia de funcionários, para pagar os funcionários, para poder sobreviver, pagar as despesas, contador, imposto, né, o que fosse, vendi um carro. Em fevereiro, eu vendi outro carro, para pagar as despesas do mês. Tá? Aí, mas você se apavorou? Eu falei, lógico que não, eu tinha 50 carros, tinha 50 meses pela frente ainda, né? E depois também, se fosse qualquer coisa, eu sabia ir para o Paraguai, pegar muamba lá, não dá nada, né? Não vou morrer por causa disso, né? Tá? Em março, gente, era dia 14 de março, tá? Dia 14 de março eu não tinha vendido nenhum carro ainda. O que aconteceu? Entrou na minha loja, nessa loja aqui, tá? O Luiz Piotto. O seu Luiz chegou para mim, ele era o seguinte, ele era um cliente meu, só andava, comprava os carros mais caros que tinha na loja, ele vendia coleção de livros 3D. Coleção de livros 3D. Gente, aquilo era a coisa mais linda, a caixa já era 3D, aquela hora que você abria a página, o bichinho pulava para fora do livro, né? Era a coisa mais linda. E custava acima de $1.000 cada coleção. Aí ele chegou lá para me oferecer aquela coleção, que ele já tinha tentado outras vezes, eu nunca tinha comprado. Eu falei, ele chegou na loja, eu tinha instalado um videogame, tá, na minha sala, tinha lá uma televisão 14 polegadas, super moderna, preto e branco, jogando videogame. E aí ele chegou e viu aquela cena ali, eu, deprimente, né? E veio falar comigo, eu desanimado, né? E ele falou, pô, Silvano, o que está acontecendo com você, cara? O que aconteceu comigo? Não estou vendendo, estou desanimado, né? Poxa, você está doente. Ah, eu estou doente. Oh, que bom saber. Não, Luiz, então eu vou te informar. Você não está assistindo o jornal? Oh, o Fernando Henrique entrou, cortou o financiamento de 36 meses para 3. Vendi um carro em janeiro, vendi outro em fevereiro. Daí ele falou, Silvano, eu falei, então tá, espertão, qual é a receita do bolo? Ele falou, Silvano, primeiro você está focado no problema, você tem que focar na solução. Enquanto você estiver focado no problema, você não vai resolver, você tem que focar na solução. Eu falei, então tá, qual que é a solução então? Ele falou, Silvano, qual que é o problema? Para mim ir atrás da solução. O problema é o seguinte, Luiz, está vendo aquele Santana ali? Eu paguei 10 mil nele, $10.000. Eu paguei $10.000 nele, tá? E pedia 12.500. Eu teria vendido, comprei em dezembro, final de dezembro, eu teria vendido 15 dias depois,
por 12.500. Hoje eu estou pedindo os mesmos 10 que eu paguei e ninguém compra. Tá bom, Silvano? Silvano, se você tem dinheiro vivo no bolso hoje, quanto você pagaria nesse Santana? Por quanto você conseguiria comprar um Santana desse? Eu falei, se eu tenho dinheiro vivo hoje, 7.000 compro. Só para você ver que merda. Por 7 eu compro. Então tá, Silvano. E se você pedir 8.500 nesse Santana aqui, você consegue vender? Eu falei, vendo na hora. Daí ele falou, o que você está esperando para vender por 8.500, comprar outro por 7, vender por 8.500 de volta e você tem os 10 no bolso? Estou esperando você ir embora daqui. Comprei a coleção de livro dele, tá? Desliguei o videogame, liguei para o Jorge, que era meu consultor da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo era o jornal, era a única estratégia de venda na época. Não tinha internet em 95, tá, gente? Aí chamei o Jorge, liguei para o Jorge, é o seguinte, quero anunciar 50 carros. O jornal era dessa grossura, tinha 3 páginas só, porque vivia de anúncio e ninguém estava anunciando. Ele pegou o gerente dele, foi lá na loja, chegou lá, falei, mas eu quero pagar pouco, eu quero fazer uma condição especial. Eu peguei o miolo, nunca tinha feito isso, peguei o miolo da página do jornal, tá? Anunciei todos os meus carros, eu peguei, antes de chamar ele, eu tinha $680 mil em carro, e eu abaixei para $490 mil, preço de venda. Tá? O de custo era 680, eu baixei para 490 o de venda. Tá? Gente, eu vendi 34 carros em março.